E agora, ó Pai, vem a melhor parte, que é a Tua palavra. Essa palavra que é viva e é vida, como abundância nas nossas vidas nessa noite. Papai querido, tira todo o cansaço, tira todo o enfardo, tira tudo que não provém do Senhor nas nossas vidas. Abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a Tua palavra que venha ser ministrada, venha achar guarida em cada coração nesta noite, trazendo a esperança, trazendo a cura, trazendo o fortalecimento do Senhor, o bálsamo do Senhor nesta noite. E essa palavra, ó Pai, que vai nos salvar, fala com cada um de nós nesta noite. Apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 19, versículo 12. Primeiro livro. Amém? Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade? Faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou merecer diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no momento, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis uma cidade perto para a qual posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nele viverá a minha alma, nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apresse-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores da cidade, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão da madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Poderia sentar em nome do Senhor.
O verdadeiro sentido da nossa caminhada na palavra de Deus é salvação. Deus está a todo momento salvando as nossas vidas. Quando a gente estava no mundo, quando a gente caía, Deus nos salvava de acidentes, nos salvava de doença, nos salvava da tristeza, de tudo mais. Só que quando a gente só vai perceber isso a partir do momento que a visão espiritual é aberta, que a gente consegue entender. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tentou interceder por a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele disse para Deus: se tiver 50 justos naquele lugar, o Senhor mesmo assim o destruiria? Deus falou: se tiver 50 eu não vou destruir a cidade. E assim Abraão foi conversando com Deus, foi baixando para 45, para 30, para 20, até chegar no número de 10. Não existia. Deus já tinha determinado o que ia acontecer na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Deus vai fazer alguma coisa, já está predestinado. Quando aquilo tiver o tempo determinado por Deus, vai acontecer. Mas você vê tanto que Deus é grandioso, que no meio de toda aquela cidade pecaminosa, a qual Deus manda os anjos naquele lugar, 2 anjos, e eles tentam fazer coisas horríveis com aqueles anjos. Ló pega eles, leva para dentro da sua casa, chegando no momento de dar as suas filhas para tomar o lugar deles, que eles estavam querendo fazer mal àqueles anjos. Você vê a diferença de Ló no meio desse povo pecaminoso. Toda uma cidade ia ser destruída porque era toda pecado. Mas Ló era justo? Não, Ló não era justo. Só que Ló andou junto com Abraão, que andou junto com Deus. Isso é o que acontece aqui conosco também. Quando nós começamos a caminhar nessa caminhada com Deus, que é uma caminhada eterna, Deus vai nos desviando do mal, vai nos protegendo, vai abrindo portas e vai fechando portas. É assim que Ele faz nas nossas vidas. Quando Ele quer que a gente não caminhe mais nesse caminho, Ele fecha a porta e abre outra, porque Ele está sempre conosco, nos mostrando, nos moldando através da sua palavra. A todo momento nós vamos ter salvação, e aqui acontece na vida de Ló. Ló é salvo dessa cidade. Toda uma cidade já estava ia ser totalmente destruída, mas Deus permite que anjos vá até aquele lugar, para que Ló hospedasse dentro da sua casa, e para que os anjos o tirem daquela situação. Olha o tanto que é importante quando você caminha com Deus de verdade, quando você anda com Deus de verdade, mesmo a gente não sendo justo, porque a palavra de Deus fala, Deus olhou para a terra e não viu um único justo aqui nessa terra, e o único justo que Ele mandou, que foi o seu filho, os homens o mataram, crucificaram, julgaram Ele injustamente, com mentiras e com calúnias, e por isso Ele tem poder de nos salvar, porque toda aquela mentira deu poder de Deus o ressuscitar depois. Salvação nós estamos falando aqui. E aí esse Ló é tirado à força, porque ele não queria sair daquele lugar. Às vezes nós estamos acomodados em situações que Deus quer que que nós possamos sair dela. E é de uma força tão grande quando você está caminhando com Deus, que os anjos o empurraram, Ló e a sua família, a sua esposa e suas filhas. Quando Ló vai pregar a palavra para os seus genros ir com ele, para o povo ir com ele, ninguém acreditou, ninguém deu moral. Por quê? Porque Deus estava ali determinado para tirar ele daquele lugar, porque foi ele quem andou com Abraão. Quando Abraão saiu da terra da sua parentela para uma terra que ele não sabia aonde, acreditando em Deus que tinha um caminho determinado para ele, que tinha o melhor para ele, Ló foi junto, acompanhou no meio daquela caminhada árdua, porque quando você anda com Deus, a caminhada não é fácil. Por quê? Porque tudo aquilo que tem valor, você tem que ter sacrifício para você conquistar na sua vida. Todas as nossas conquistas
de valores, nós tivemos que lutar por elas, que seja no trabalho, que seja na escola, que seja em qualquer lugar. Para você tirar uma nota boa na escola, você tem que lutar, você tem que se esforçar ao máximo. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. O que nós podemos aprender com essa lição? Não olhar para trás, para as coisas que ficaram no mundo lá atrás, porque quando você passa a caminhar com Deus, você olha para frente. O horizonte de quem caminha com Deus está lá na frente. Aquilo que passou, passou. Esse é o verdadeiro ensino. Por isso que a esposa de Ló olha para trás, porque eles tinham advertido todos eles: não olhe para trás, caminhe sempre para frente, não olhe para trás, porque se vocês olharem, vão morrer. Ela olhou. E não tive nem como eles olharem e ajudarem ela. Como que eles iam ajudá-la? Porque se eles olham para trás também, todos eles iam ficar ali. Esse é a verdadeira importância de você continuar confiando na palavra de Deus. Porque ela faz com que nós sejamos transformados, acreditando de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Abraão, lutando ali para que aquele povo fosse salvo. Deus falou: não tem como. A minha justiça não tem como isso acontecer, mas vou tirar Ló de lá. Vamos caminhar na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Olha, mais uma vez, quando você caminha com Deus, a salvação está explícita, ela não está implícita, ela está sempre explícita. Aquele que caminha com Deus será salvo a todo momento, quando nós estamos caminhando com Deus aqui, a salvação é diária, todos os dias da nossa vida Deus está nos salvando de ciladas do inimigo, salvando de macumbaria, salvando de perseguições, salvando de doença, de tudo aquilo. Passou toda uma pandemia, milhares de pessoas morreram, mas Deus salvou cada um de nós que estamos aqui. Uma nova oportunidade, salvação o tempo todo. Jesus veio para nos salvar, para a vida eterna, mas além dessa salvação, tem a salvação diária. Noé era o último adorador de Deus. Não era justo? Deus fala que ele era justo, mas Noé já estava casada com uma das filhas dos homens. Se você notar na palavra de Deus, Deus fala o nome de Noé, o nome dos seus filhos, mas não fala o nome da esposa de Noé, e nem das noras. Por quê? Porque fazia parte do outro lado, fazia parte do outro povo, que Deus falou que não era para casar. Deus falou, os homens, os filhos de Deus estão casando com as filhas dos homens, e aí estão deixando de adorar a Deus. Você acha que foi fácil para Noé fazer a obra? Você acha que é fácil fazer a obra de Deus? Não, mas ela é gratificante. Quando você aprende o verdadeiro valor, você aprende o valor que essa palavra tem, você começa a agradecer a Deus todos os dias, porque todos os dias nós enfrentamos dificuldades e batalhas espirituais, batalhas nas nossas casas, nos nossos lares, nós enfrentamos batalhas em todo lugar, batalhas na escola, e Deus está nos protegendo todos os dias de todas as batalha na parte financeira do nosso trabalho, para a gente cumprir com os compromissos que temos que cumprir, não é verdade? Se a gente trabalha numa empresa, você tem as suas obrigações, você tem a sua meta, você tem que comprar mercadoria para você vender que vender e depois você tem que contar que o cara vai te pagar também. Tudo isso, se você está com Deus, você é protegido. Deus protege nos mínimos detalhes a nossa vida.
Noé começa a construir uma arca e passa mais de 90 anos construindo essa arca. Apenas ele, a esposa e os seus filhos. Apenas ele, a esposa e os seus filhos. Você já imaginou toda uma nação falando para ele todos os dias? Não vai chover, não vai dar em nada, isso não tem sentido. A mesma coisa você acha que não acontece quando você vem para a casa de Deus? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, alguém vai falar para vocês: não tem sentido isso, a sua vida continua a mesma coisa. A sua vida parece que não mudou. Você fala: mudou. Mudou porque quando você começa a andar com Deus, a nossa vida é mudada de dentro para fora. E as pessoas do mundo não conseguem enxergar o que está dentro do seu coração. É por isso que Deus trabalha sempre dentro do coração primeiro. Primeiro é a parte espiritual. Aonde que o Espírito Santo é colocado? No nosso coração. Aonde que a palavra é colocada e guardada? No coração. A partir do momento que você vai guardando a palavra, você vai guardando, o pouco que você guarda é muito, qualquer pouquinho da palavra que você colocar no seu coração, é um entendimento que você vai ter lá na frente. Talvez hoje você não entenda, mas lá na frente você vai entender. Ou você acha que Noé, nessa construção dessa arca, ele não chegou um momento da sua vida que ele falou: moço, está dando muito trabalho, não é assim? Está dando trabalho, eu não vou na igreja não. Não, eu estou cansado, eu estou assim e tal. Quando você rompe essa barreira, você se torna muito mais forte, muito mais espiritual, e Deus se agrada e anda com você. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Quantas vezes que muitas pessoas falaram para Noé durante todo... Agora você imagina Noé durante 40 anos, quando no começo tudo bem, mas 40 anos depois, e nada aconteceu, e aquele mundo de arca sendo construída, aquele mundo de trabalho sendo construído, mas no meio de tudo aquilo, Deus alimentava Noé, Deus alimentava a família, alimentava os seus filhos, e alimentava o espiritual dele. Isso é o que é mais importante. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus nos salva a todo momento. Mas como? Quando chegou o tempo determinado que a arca estava pronta, porque o dilúvio estava lá, esperando Noé fazer a arca. O que os anjos falaram para Ló? Vai, porque enquanto você não sair daqui, estiver em segurança, nós não podemos fazer nada contra Sodoma e Gomorra. Quer dizer, Ló tinha que sair daquele lugar para acontecer, porque a ordem de Deus era livrar Ló daquele lugar, era salvá-lo. Por quê? Porque Abraão tinha orado e pedido para que o Senhor tivesse misericórdia daquele lugar. Então ele tirou aquele que andou com ele. Essa é a verdadeira importância. Tem que nós andarmos com Deus. Quando você anda com Deus, Ele se importa com você. Ele importa de verdade com cada um de nós que estamos aqui. Se você notar e observar na vida, olhar para trás um pouquinho, não olhar para Sodoma e Gomorra, mas para aquilo que Deus já fez na sua vida, na nossa vida, você vai ver que Deus já nos livrou de vários acidentes, de várias coisas ruins. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui e agradecer. Obrigado por isso. Obrigado por essa oportunidade, por essa chance de poder conhecê-lo, de poder ter intimidade com o Senhor. Porque quando Noé termina, depois de todo aquele povo zombando dele durante todo esse ano, mais de 90 anos, quando ele termina a obra, que ele olha e fala: a minha parte eu fiz. A minha parte, aquilo que Deus determinou, a metragem, a altura, a largura, a madeira que tinha que ser feita, eu fiz direitinho como Deus mandou, assim como é a palavra. Essa palavra vai construindo dentro de nós. Aí o Senhor falou assim: agora eu vou mandar chuva durante 45 dias e 45 noites. E aquelas pessoas que estavam zombando, o que aconteceu? Quando começou a chover, queria entrar na arca. E aí não tem como entrar, sabe por quê? Só entra na arca aquele que ajuda a construir a arca. Só entra no céu aquele que ajuda a construir o reino de Deus aqui nessa terra. É a palavra de Deus que fala isso para nós. Se nós estamos aqui nos ajudando aqui, construindo cada dia um pouquinho da palavra de Deus, construindo o alicerce da palavra de Deus dentro do nosso coração, é para que quando chegar o tempo
da gente encontrar com o Senhor, nós temos galardão para isso, nós temos, a graça é de graça, mas existe aquilo que nós podemos fazer para Deus depois. E esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui reunidos, porque senão não precisaria de reunião, porque reunião para quê? Se essa graça é de graça. Reunião é para você aprender, para você dar valor, para você acreditar, para Deus te usar, para Deus te fortalecer, para Deus te transformar, e através da sua transformação, pessoas vão querer vir aqui também ouvir a voz do Senhor, sem pedir nada em troca. Ou você acha que Noé recebeu alguma coisa para construir a arca? Não, e ao mesmo tempo sim, porque quando ele estava fazendo a vontade de Deus, Deus estava alimentando ele, a família dele. E aí quando começou o dilúvio, ele estava onde? Do lado de fora, gritando igual todos estavam? Ou estava do lado de dentro? Do lado de dentro, quentinho, protegido pela chuva e por tudo aquilo que ia acontecer. Enquanto que do lado de fora, o que tinha? Desespero, pessoas gritando, pessoas pedindo oportunidade para entrar, mas não tinha como, porque a porta era fechada por lado de fora. Deus fechou aquela porta para não, nem Noé querendo abrir não podia. Só quem ia abrir é Deus, porque é só Deus que abre porta, e é só Deus que fecha a porta do povo espiritual. E mais uma vez aqui você vê salvação. Através da obra de Deus, Noé foi salvo e toda a sua família, e deram continuidade, que somos parte desse povo. Se sobrou só esse povo, a continuidade chega até nós. Em Êxodo 7, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 7, 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dela na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Moisés, um homem que todo mundo praticamente conhece. Se você for na Holanda, vão saber que falar de Moisés, sabe quem é Moisés. Você pode ir na Alemanha falar Moisés, vai saber quem é Moisés. Pode não ter fé, mas sabe. Porque o que ele fez através de Deus foi muito grandioso. Atravessou anos e anos, e gerações, até chegar no dia de hoje. Foi um milagre muito grande. Mas se você olhar a história de Moisés, você vai ver a salvação desse menino, do começo do seu nascimento até o final. Salvação é o que Deus tem para nós todos os dias. Não é só a salvação eterna, porque essa será garantida na nossa caminhada. Todos os dias Deus está nos livrando, a não ser que chegue o seu tempo, porque um dia vai chegar o meu e de cada um de nós aqui. Cumprimos aquilo que Deus tinha determinado para nós. Glória a Deus, um dia vai chegar. Nós não somos eternos, nós temos o tempo determinado aqui, mas façamos o melhor para Deus, assim como nós temos feito aqui nesse lugar, assim como esses grandes homens não mediram esforços. Moisés foi salvo quando foi colocado num cesto dentro de um rio cheio de crocodilo. Depois Moisés foi cuidado pelo próprio Faraó, que tinha mandado matar as crianças, os meninos hebreus. Mais uma salvação. Depois ele foi salvo da perseguição do seu avô de criação, quando ele mata aquele soldado egípcio. Quando ele se encontra num poço depois de ter fugido, olhando talvez para aquele poço, imaginando: puxa, tinha tudo, agora não tem mais nada. Eu era um filho de um rei, agora eu sou uma pessoa que não tem nem aonde deitar a minha cabeça. E a salvação continuou na vida dele,
Foi tirando, Deus foi salvando ele do orgulho, da soberba, de tudo aquilo que ele tinha antes. Foi salvando ele de tudo aquilo que ele achava que era, até que ele chega num ponto que ele vê que não é ninguém, que é simplesmente um pastor de ovelhas. Naquele momento veio mais salvação para Moisés, pois foi naquele momento que Deus olha para ele e fala: agora você está pronto para cumprir tudo aquilo que eu tenho na sua vida, que é salvar o meu povo da escravidão. Deus vai salvando aquele povo escolhido para depois salvar o seu povo escolhido daquele lugar. As pragas que foram colocadas no Egito, a primeira e a segunda praga, os magos do faraó conseguiram fazer. A serpente que ele jogou o cajado e transformou numa serpente, eles conseguiram fazer a mesma coisa. E aqui, quando transforma todas as águas do Egito em sangue, eles fizeram lá também e transformaram uma água lá também em sangue fedendo, mostrando que o mal, ele tem domínio até certo ponto, mas só foi até aí. Aí depois que vieram as outras pragas, aí não conseguiram fazer mais nada, dos gafanhotos, das rãs, dos piolhos, das lepras, das pedras caindo, da escuridão. Aí a coisa apertou de uma certa maneira que os magos falaram: não tem como isso aí não, isso aí é só Deus. O nome de Deus sendo glorificado através de quem? Daquele menino que ele salvou tantas vezes. Deus tem salvado-nos para que a gente faça a mesma coisa, ganhemos almas para Ele, glorifiquemos o nome dEle. O nome de Deus é glorificado através das nossas ações, das nossas atitudes. É difícil? É claro que é difícil. O Senhor Jesus falou: a porta é estreita. A porta é estreita, vai ter momentos que nós vamos cometer alguns erros, mas nós vamos ficar de pé e continuar andando com Deus, assim como Pedro, que estava afundando naquela água, não era para ter, ele já estava andando sobre as águas, mas ele grita socorro. O Senhor Jesus falou: homenzinho de pequena fé, porque duvidastes. O momento que Pedro duvidou foi o suficiente para ele afundar. Então a gente tem que estar sempre com o coração em fé, coração em Deus, de verdade, porque aí você nunca vai duvidar, e se você não duvidar, você não afunda, não afunda. Se a gente não duvidar, continuará sob as águas, continuará vendo tudo aquilo que eles fizeram e fazer também, porque Jesus falou: se vocês forem fiéis à minha palavra, farão coisas tão grandiosas como a que eu fiz, ou farão maiores, porque eu estarei ao lado do Pai. Somos nós, não duvide disso. Não duvide do que Deus tem. Deus tem é muito melhor do que aquilo que a gente quer fazer. Porque se for pela gente, a gente vai fazer igual Ló. Não, Senhor, deixa eu ficar aqui na cidade mais um pouquinho e tal, não me tira daqui não quer sair da zona de conforto. E aí os anjos pegaram e empurraram ele lá fora. Vai, porque a coisa aqui vai pegar. A mesma coisa aqui desse grande homem. Moisés andou no deserto, fez o mar abrir, não ele, mas sendo usado por Deus, passou todo aquele povo, tirou da escravidão, através da salvação de Moisés. Moisés salva todo aquele povo através de Deus. Toda aquela nação, mais de 1 milhão de pessoas saíram e andaram no seco, passando pelo mar. E depois foi essa história tão maravilhosa na vida dele e na nossa também. Sabe por quê? Porque nós também fazemos parte desse povo, nós também temos essa mesma fé, nós também acreditamos que Deus tem o melhor para nós, da maneira dele, não da nossa, porque às vezes por nós queremos ir para Sodoma e Gomorra, mas o Senhor não vai para Sodoma e Gomorra não, vocês vão para frente, e não olhe para trás, continue andando para frente, caminhando comigo, e eu tenho o melhor para vocês. 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo 31, olha que bonito. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo
apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Uma das coisas que você vai notar, que toda vez que você se aproxima da palavra, vai haver pessoas que vão falar para você: não faz isso, você não vai dar conta, você é muito jovem, essa obra é muito para você, Deus não tem chamado na sua vida não. Acredite naquilo que Deus fala no seu coração, não acredite naquilo que o povo, que o homem fala para você, mas no que Deus fala para você. Foi por isso que Davi se tornou esse grande rei, porque Deus tinha livramentos na sua vida. Você viu o que ele falou aqui? Deus já me salvou do urso, já me salvou do leão, então Deus vai me salvar desse gigante. Então Deus já tinha preparado, assim como Deus já tinha preparado Moisés em toda aquela caminhada. Moisés sabia da história dele, ter sido jogado naquele rio, naquele cesto. Ele sabia que os meninos estavam sendo mortos, ele conhecia a sua história com Deus. Davi também conhecia, porque Samuel foi na casa dele. Samuel foi lá para ungir a ele, tirou ele das malhadas de um lugar que ninguém conhecia aquele menino, e ungiu. Os irmãos não acreditaram, seu pai não acreditou, ninguém acreditou, mas ele acreditou. E é isso que Deus fala para cada um de vocês e para nós aqui. É nós que temos que acreditar. A salvação é individual. Você vai ser salvo, mas se a sua família tiver alguém que não crê em Deus, não vai ser salva. Não é você ser salvo, vai salvar toda a sua família. É através das nossas atitudes é que a pessoa pode olhar e falar assim: eu também quero participar disso. Porque vai chegar no momento que o brilho de Deus é tão grande dentro de nós, que as pessoas vão olhar e vão falar assim: se não for Deus, não tem como. Tem como a pessoa andar 40 anos no deserto sem Deus? Não tem. E era isso que Deus estava mostrando para as outras nações. Quando aquele povo vai para entrar na terra prometida, para lutar, o povo já estava com medo deles, porque Deus estava com eles. Mais uma vez aqui estamos falando de salvação, de Davi. Então Deus já tinha preparado ele, já tinha salvado ele de leão, de urso, de todas aquelas atrocidades. E o que ia ser para Deus salvar ele desse gigante que estava lá, que todo mundo estava com medo? Porque Davi não olhou para o gigante, olhou para Deus, levou a palavra de Deus. Saul tenta colocar a sua armadura, ele falou: não sei lutar com isso, eu vou lutar com aquilo que Deus me ensinou, eu vou lutar com a palavra que Deus deu para mim. E por isso que ele vence. Depois disso, teve mais salvação na vida de Davi? Claro que teve. Teve salvação de Saul, perseguindo ele a todo momento. Saul só parou de perseguir Davi quando Saul morreu. Ele perseguiu até a morte. Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez, porque sabia que Saul também era ungido por Deus. Respeitou. Isso é você ter conhecimento da palavra. Depois o Senhor dá mais uma salvação, um livramento na vida de Davi, lá na frente, de tudo aquilo que ele cometeu de erros, porque ali Davi se torna mais humilde, se torna mais compreensivo. Ele aprende a observar que Deus sabe todas as coisas que a gente faz, fez ou vai fazer, porque Deus não tem nada que você vai fazer que é escondido para Deus. É isso que, quando você descobrir isso, você vai começar a ter o quê? Temor a Deus. Não posso fazer isso que o meu Deus está vendo. Porque se você fizer sabendo que Deus está te olhando, mas fizer, significa que você não tem fé, você não acredita. Porque se acreditar vai ter temor, e se tiver temor, meu filho, não faz. Eu tenho certeza. Você olha para o outro lado, você dobra o joelho, você fala com Deus: Senhor, me livra dessa situação. E Ele livra, porque Ele veio para nos salvar a todo momento. Por isso Davi se torna segundo o coração de Deus, porque ele aprende de verdade a andar com o Senhor. Em Gênesis 41, 37, Gênesis 41, 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente o trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão, pé em toda a terra do Egito. Se você olhar na caminhada de José, você vai ver o menino sendo perseguido pelos seus irmãos, você vai ver o menino sendo humilhado, quase foi morto, depois virou escravo. Isso você olhando com olhos carnais, olhos humanos. Agora, se você olhar com olhos espirituais, você vai ver esse menino sendo salvo todo momento. Ele foi salvo pela inveja dos seus irmãos. Ele foi salvo quando seus irmãos o colocaram dentro de um poço. Depois Deus o salvou quando eles tentaram matá-lo. Acharam melhor vender, que além de tudo ia ter lucratividade com aquilo. Mais uma vez José é salvo da escravidão, ficando numa casa boa. Depois José é preso, mas depois ele torna-se salvo de novo, para se tornar governador do Egito. Olha tantos livramentos que José teve durante toda a sua vida. O que nós queremos dizer para vocês? O que o Espírito de Deus quer falar para vocês? Eu estou salvo vocês todos os dias que andam comigo. Todos os dias tem livramento na vida de vocês. Às vezes vocês não conseguem enxergar isso. Igual quando o povo estava lá para chegar na terra prometida, quando Balaque manda Balaão amaldiçoar aquele povo. O povo não sabia que estava sendo travado uma batalha espiritual. Nós também não. Às vezes pessoas que desejam mal para vocês estão nesse momento fazendo alguma coisa ruim, travando uma batalha, mas o nosso Deus vive, é redentor, e está lá lutando por nós, protegendo cada um de nós aqui. Por quê? Porque nós estamos na presença dele. Todos os dias tem salvação para o crente, todos os dias é uma batalha, mas é uma batalha que já está vencida, porque Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Então esse menino aqui que passa por todas essas dificuldades, só teve glória, salvação na sua vida, só foi aprendendo a esperar, sendo salvo de poço, salvo da escravidão, salvo das grades, para chegar no momento do nome de Deus ser glorificado no lugar mais alto do Egito, no cargo mais alto do Egito, governador do Egito, aquele menino. Sabe para quê que Deus colocou e salvou tanto ele? Para ele salvar a sua família, e através da palavra continuar salvando cada um de nós aqui, porque a salvação de Deus é eterna, e todos os dias da nossa vida. E para terminar, em Lucas 24, versículo 1, Lucas 24, versículo 1. Mas o primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Jesus, nosso Salvador.
Desde criança Jesus foi perseguido também por Herodes, quando mataram todas aquelas crianças, quando Deus teve que mandar o seu filho para o Egito. Depois voltou, continua a perseguição. Depois que ele foi batizado, continua sendo perseguido. E foi durante todo o seu ministério, mas em momento nenhum ele recuou. Sabe por quê? Para que nós fôssemos salvos. Sabe por quê que o ministério de Jesus é tão grandioso e tão importante para nós? Porque quando Abraão estava falando naquele momento com Deus, naquele momento que Abraão falou para Deus para que não jogasse fogo sobre Sodoma e Gomorra, Jesus estava lá. Quando Moisés começa aquele ministério dentro daquele cesto, quando ele chega diante daquela sarça de toda aquela caminhada, Jesus também estava lá falando com ele. Quando Davi vai lutar com aquele gigante Golias, depois de ter sido salvo pelo leão e por tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele, quando foi ungido através de Samuel, a palavra de Jesus também estava lá naquele lugar. Jesus estava dando as coordenadas para que Noé fizesse a arca, para que nós fôssemos salvos. Porque se aquela arca não tivesse sido feita, nós também não estaríamos aqui. Somos salvos hoje por todos esses grandes homens ter ouvido a palavra e sido salvos pelo poder que a palavra tem. E se nós estamos aqui reunidos hoje, foi porque no final o Senhor Jesus Cristo selou a nossa vitória na cruz, para que nós pudéssemos ter essa rica e maravilhosa oportunidade. Lembrem-se, todos os dias nós somos salvos pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que nós temos que agradecer todos os dias a Ele, por nós estarmos aqui reunidos, aprendendo, crescendo e desenvolvendo na palavra do Senhor. E que Ele possa mostrar no coração de cada um de vocês que Ele vive e que Ele continuará conosco até a eternidade, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração e continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar fazendo essa última oração. Amém? Levanta as suas mãos para o alto. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos, ó Pai, cada pedido de oração, cada nome que está escrito naquele caderno. Que o Senhor venha de encontro à vida de cada um nesta noite, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha continuar livrando e guardando, ó Pai, em nome de Jesus. Apresentamos também os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles, ó Pai, nós te clamamos nesta noite. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, abençoa com a tua paz, com o teu refrigério, com o teu fortalecimento, com a tua cura nesta noite. E diante de ti, ó Pai, nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos tudo que iremos fazer diante do teu altar nesta noite. Que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Papai querido, e que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, e que o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais da tua igreja. Nós te clamamos nesta noite. Abençoa cada um que nos ouviu nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos por este momento na tua presença. Que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas.
livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente, ao que nós te pedimos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, por ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.